Galera cascateira, salve, salve. Aqui é Cascatinha, né, galera? Aqui é resenha de torcedor para torcedor, de cascateiro para cascateiro. Então, bora de vídeo. Tivemos aí a abertura da 22ª rodada aí do Brasileirão 2023. E, claro, estamos falando de Botafogo 1, Flamengo 2, jogo que foi disputado agora há pouco no estádio Newton Santos. E o resultado, assim, eu vou falar pela ótica do Botafogo, tá bom? Depois, de repente, o doutor Diego, que está feliz nesse momento, evidentemente, ele pode até fazer um vídeo falando aí da ótica do Flamengo, como isso vai repercutir pelos lados da Gávea, se de repente esse resultado vai motivar o Flamengo aí em relação à Copa do Brasil, se vai melhorar o ambiente lá em relação ao São Paulo e jogadores, enfim. Essa tarefa eu vou deixar para o doutor Diego e vou falar mais do ponto de vista do Botafogo. E assim, pessoal, se for para falar, porque assim, é uma análise pobre e rasteira se nós falarmos só do jogo, como se fosse um jogo isolado, como se isso não tivesse um contexto. E pessoal, esse jogo do Botafogo, ele começou na quarta-feira passada, quando o Botafogo, poupando alguns titulares, perde para o Defensa e Justiça pelas quartas de final da Sul-Americana e é eliminado. Naquele jogo, assim, pessoal, eu não sei se eu cheguei a comentar no vídeo, a análise que eu fiz sobre aquele jogo, mas assim, o que eu disse, se eu não disse no vídeo, mas com certeza eu disse aí para pessoas próximas, que aquele resultado, pelo Botafogo ter escolhido poupar jogadores, que aquele resultado transferiu uma responsabilidade muito grande para esse jogo de hoje. Porque se o Botafogo poupou jogadores, quer dizer o quê? Que ele prioriza o brasileiro. E se ele prioriza o brasileiro, então ele tem que ganhar no brasileiro. E esse jogo de hoje era um jogo fundamental para se ganhar, não só pelos 3 pontos, mas pelo fato de que uma vitória hoje praticamente tiraria o Flamengo do campeonato. Então era um jogo assim, para ser disputado com alma, com intensidade, com entrega. E o Botafogo não é que jogou com pé mole, não é que jogou assim com falta de vontade. Mas o Botafogo não jogou do jeito que um time tem que jogar quando esse time é poupado. E além disso, né, o Bruno Lage, esse pateta, esse jumento desse Bruno Lage, além dele ter poupado, porque assim, pessoal, vamos falar uma coisa séria para vocês aqui, o Botafogo é SAF, certo? Então é empresa. Numa empresa, você imagina o seguinte, sei lá, eu tenho uma empresa, eu tenho um funcionário muito bom na minha empresa, eu tenho uma reunião muito importante, na quarta-feira. Em alguma empresa séria, eu vou chegar pro meu funcionário e falar, não, aqui, quarta-feira tem uma reunião muito importante, então na terça você vai ficar em casa, você não vai trabalhar, porque eu vou te poupar para quarta-feira. Você acha que uma empresa séria funciona assim? Na empresa séria, o cara tem que trabalhar na terça e na quarta, que é importante ainda mais. E se ele não der resultado, ele é mandado embora. No Botafogo, não, né? O cara, o tadinho, coitadinho, treina muito, corre muito, então eu vou poupar o bonitinho lá na competição que, teoricamente, para o Botafogo não valia nada, porque quando o time poupa jogadores em uma competição é porque, para aquele time, a competição não vale nada. Ah, mas todo time faz isso. Realmente faz. Pega o Manchester City, vê se o City poupa na Premier League, vê se o City poupa na Champions. O City poupa, sabe onde é? Naquelas Copas lá da Inglaterra, lá de Liga Inglesa, que realmente são menos importantes. Agora, nas 2 principais competições, o City nunca poupa. Quem acompanha vai lá, vê se o Guardiola põe reserva na Premier League, vê se ele põe reserva na Champions. Não põe. Por quê? Porque o cara é profissional, trabalha e sabe o quanto custa, o que vai custar ele caso ele poupe e perca. E o Botafogo poupou, perdeu, né? Ou seja, ele já blefou numa competição e foi mal, aí para esse jogo de hoje, ele, além de colocar um time titular, que não é tão titular, porque, na minha opinião, o JP Galvão nunca foi titular. Aí esse Bruno Lage inventou esse cara na lateral e por ali o Flamengo deitou e rolou, né? O Bruno Henrique fez o que quis por ali. Sendo que contra o Curitiba, o Flamengo já tinha feito esse mesmo tipo de jogo. Ou seja, esse Bruno Lage, além de ser incompetente, ele ainda não assiste aos jogos dos adversários dele. Porque se ele tivesse assistido o Flamengo e Curitiba como eu assisti, ele veria, esse Bruno Henrique não pode deixar esse cara livre não. Eu tenho que botar o meu melhor marcador em cima dele. Mesmo que não fosse o Dioplácito, mas ele tinha que ter colocado um cara competente de marcação em cima do Bruno Henrique. Não colocou, né? E aí o Bruno Henrique deitou e rolou por ali. Depois inventou, porque contra o Bahia, na rodada passada do Brasileirão, o Hugo jogou muita bola pela lateral esquerda. Então, para que ele voltou com o Marçal? Só porque o Marçal tem nome? Só porque o Marçal é bonitinho? Porque ele é da panelinha?
Não faz sentido nenhum, né? Se o Hugo vinha melhor e o Marçal na quarta-feira já tinha acrescentado muito pouco, então o titular da posição deveria ter sido o Hugo. E na verdade ele voltou com o Marçal e o Marçal fez o que ele sabe fazer, né? É um jogo burocrático, é um cara que não vai no fundo, é um cara assim. Ele é assim, o Marçal é muito assim de papagaiar e de jogar pouco. O Hugo não. O Hugo é mais simples, mas ele joga mais. Pelo menos nesse momento. Mas o Bruno Lage, né, resolveu dar voz aí às panelas, dar voz às lideranças e botou o Marçal e vimos o que aconteceu, né, pessoal? Então, assim, pessoal, então eu vou... essa é a primeira parte do vídeo, tá bom? Porque se eu vou falar tudo que eu tô sentindo aqui, daria um vídeo de uns 10 minutos. E se eu tivesse vídeo fora, com certeza eu faria uma live hoje, não faria por vídeos, mas por vídeos gravados. Mas enfim, né, pessoal? Eu tô viajando, então temos essas limitações. Então é isso. Então eu vou quebrar aqui para continuar falando de Botafogo e Flamengo, beleza? E é isso aí, galera. Então, continuem no Cascateiros aí, nos sigam, nos acompanhem, nos prestigiem e daqui a pouco a parte 2 do vídeo vai entrar também para terminar essa análise.